Vamos lá, então, falar sobre ortodontia infantil e continuar o nosso workshop. E o objetivo é a gente falar sobre tratamentos com excelência, atraindo mais pacientes para ter mais rentabilidade. Bom, eu acho que na nossa profissão, né, a gente assim precisa realmente amar trabalhar com as pessoas para dar certo e saber se comunicar, que eu falo muito de comunicação. Só que, pessoal, de uns tempos para cá, eu tenho pensado muito na minha qualidade de vida também, sabe? Eu acho que vocês pensam muito nisso também. E eu gosto de falar que eu gosto de ter uma agenda com qualidade, uma agenda gostosa, que é aquela que você olha assim no começo do dia e fala, poxa, tá legal, vou trabalhar assim com prazer, não é aquela agenda exaustiva. E isso quem me trouxe foi realmente quando eu comecei a focar na ortodontia infantil, tá? Pelos tratamentos. A gente já falou então sobre o tratamento em uma ou duas fases, nós já falamos sobre a análise de caso clínico. Então, vocês conseguem observar já que o tratamento infantil, e digo com propriedade, ele é muito mais simples do que o tratamento corretivo no adulto. Pegue um tratamento corretivo e uma ortopedia. É muito mais simples e é até mais previsível tudo que vai acontecer, sabe? Poucas más oclusões a gente não consegue dominar ali, e eu colocaria mais relacionada a padrão, mas a oclusão e a gente devolver uma estética e devolver ali a harmonia do crescimento e desenvolvimento para a criança, a gente consegue. Então fica muito mais simples, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre estratégias de captação de pacientes. E já começo falando que nisso, Marília, mas então vai ser mais fácil? Vai no começo, mas lembrem que essa criança ela vai para a corretiva depois, né? E já é uma estratégia de captação, pessoal. Então, olha que delícia, você já tratou uma fase, tá? Você já conseguiu ali fazer com que o caso não fique tão complexo, porque você interviu antes. E aí, você tratou certinho, você tratou com excelência, você foi um ortodontista super legal, essa criança vai ficar e você vai continuar tratando ela. Então, a gente já começa linkando com as outras aulas, que falou muito sobre tratamento infantil, para essa parte de captação também, tá? E aí, pessoal, é legal de ver o que os alunos do Horto Infantil têm falado, porque a gente já está mais de um ano, e eu acredito que agora elas já estão, elas não, que tem homem também, eles já estão colhendo os frutos de colocar em prática. É o que eu sempre falo aqui, não adianta a gente só estudar. Estudar é excelente, só que a gente tem que meter a cara ali e fazer o negócio acontecer, para aí sim a gente conseguir ter os resultados que a gente quer, né? Só dá para a gente aprender quando a gente coloca em prática, viu? E claro, né? Quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Tem uma pirâmide, né? Uma pirâmide que fala assim: quem que aprende mais acaba sendo o professor, porque a gente acaba estudando ainda mais, a gente acaba tendo contato com os alunos, discutindo alguns casos com os alunos, quando é mais complexo, assim, casos que a gente nunca viu. Então, eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui comigo. Ó, pessoal a minha equipe, a gente precisa de um depoimento masculino, né? Eu amo a mulherada, mas é para homem também, tá bom? Os homens são mais quietos. Enfim, pessoal, então é muito legal que vocês estejam aqui comigo, porque senão nada faria sentido se realmente os alunos não tivessem resultados, que é isso que importa, tá? Vamos para a aula de hoje, que são as estratégias de captação de pacientes. E, gente, a gente fala muito sobre pilares. Eu falo muito sobre pilares. Eu sempre inicio as aulas falando sobre eles, porque realmente é muito importante, tá? Então, hoje eu trabalho com esses três pilares dentro do consultório, que é o pilar da comunicação, saber se portar diante o paciente pai e o paciente criança, tá? Então,
continuo repetindo, não adianta a gente saber só a técnica se a gente não sabe conversar. Eu acho que isso a clínica popular acabou me mostrando. Eu lembro eu lá no começo eu tinha muitas dificuldades e alguns conflitos com alguns pacientes e eu ficava estressada, eu não gostava quando me perguntavam muitas coisas. E aí, ao longo do tempo, eu fui vendo que, poxa, era a minha comunicação que não estava bem colocada, sabe? No momento que você explica tudo, tanto para o paciente quanto para o responsável, fica tudo muito mais simples, então é difícil de ter conflitos ali dentro do seu consultório. E quando a gente não tem conflitos, a gente tem uma boa comunicação, a gente tem paz, a gente tem essa agenda de qualidade, tá? Obviamente, nada disso vai fazer sentido se a gente não souber a técnica. A técnica é fundamental. Eu diria que aqui a técnica é o básico, né? É o nosso feijão com arroz. A gente precisa ali resolver todos os casos. A gente precisa entregar resultados, trabalhar com excelência. Por isso que quando me perguntam, o que que você acha, por exemplo, em casos de expansão, de aparelho móvel para expansão. Não vai me entregar um resultado legal. Você vai ficar enrolando o paciente ali, vai ter pequenas inclinações dentárias, não vai ter disjunção, não vai ter os benefícios que ele poderia ter. Então, não faz sentido. A gente precisa ter o pilar das técnicas muito bem feito, que é o nosso feijão com arroz. Eu tenho insegurança de instalar um Hirax por conta das bandas. Então, vamos perder essa insegurança. Vamos pegar ali os macetes, vamos pegar as dicas ali no curso. Tem também eu instalando o aparelho na criança para vocês verem, para realmente ter ali como um guia e vocês conseguirem colocar dentro do seu consultório, tá? E é claro, nada faz sentido se isso não se fechar. Ou seja, você não pode só ser muito bom em fala, né? Porque quem fala demais e não faz não dá certo. E você também não pode ser só bom em técnica e não conseguir explicar isso para o paciente, não conseguir passar isso para o paciente, né? Porque senão a gente não consegue ter esse pilar, que é o terceiro, que seria a estratégia de negócio, que seria o que o pessoal chama de venda, que a gente precisa ter, é a renta, a gente conseguir ganhar mais dinheiro ali. Isso vai estar no terceiro pilar. Só que, gente, isso só vai dar certo se os três andarem em conjunto. Se os três não andarem em conjunto, se a um fugir, ele, poxa, não tô tão bem ali na técnica, mas falo bem, você pode até vender, mas você não consegue ter uma continuidade, sabe? No nosso consultório, a gente precisa acumular os pacientes ali para começar a rodar sozinho. E isso só o pilar da técnica te dá. Também não posso ser só bom e não conseguir explicar e o paciente sair insatisfeito porque ele não entendeu nada, né? Porque ele também não vai te indicar. Então, o terceiro pilar não entra. Então, a gente precisa sempre pensar um pouquinho mais fora da caixa, fora do mocho, né? Tirar um pouquinho a bundinha do mocho e entender novas possibilidades, tá bom? Para a gente conseguir fazer com que o consultório ele fique de uma forma mais organizada. Então vamos lá. E eu começo, gente, pelas mídias sociais quando a gente fala de captação. E por quê? Porque foi assim que eu comecei. E eu não tô trazendo nada de milagroso, nada de nossa. Não, eu tô trazendo aqui a minha história, o que deu certo comigo e que eu também acredito que dê certo com vocês, tá? Eu comecei muito cedo ali no Instagram a fazer a captação. Então, eu comecei em 2018. E foi muito importante para mim, porque eu iniciei alugando uma sala lá no centro da cidade, era numa clínica já. No início foram me indicados dois pacientes dos dentistas dali, mas ainda era muito pouco. Então eu tive que dar meus pulos, né? A gente fala aqui no Paraná, a gente fala assim, dá seus pulos. E eu tive que dar meus pulos. E o jeito que eu encontrei na época foi o Instagram. Hoje, hoje, não tem como não ter um Instagram profissional. Não tem como. Não é para mim? Contrata, gente, contrata. Não tem como ficar fora. As empresas estão dentro do Instagram. E a sua clínica e o seu consultório, ou mesmo se você trabalhar para os outros, você também é uma empresa, sabe? O seu negócio depende de você. Então você precisa colocar a cara ali e mostrar o seu trabalho. Marília, sou tímido, não tenho coragem.
Gente, façam o que dá, mas deixem a marca de vocês ali no Instagram, tá? Para mim, deu muitos resultados logo no início. Eu comecei a receber e essas mensagens foram mensagens que eu peguei mesmo, que eu tive na época, sabe? Foram as primeiras mensagens que eu recebi pelo Instagram dos pacientes para estarem dentro do meu consultório. Bom, em alguns anos, eu acho que eu fiquei lá. Gente, eu sou meio ruim, assim, de datas, mas será que eu fiquei lá uns 3 anos, 2018, 19, 20, 21? Eu fiquei 3 anos naquele consultório, e aí fui, é, guardando meu dinheirinho, fui levando ali com as clínicas POPs, até conseguir montar o consultório que eu tenho hoje, que eu sempre tô postando, que é o meu cantinho de paz, sabe? E a mídia social sempre me acompanhou o tempo todo, tá? Tem um amigo meu, que ele é do marketing, ele fala algo muito legal, que é, você não precisa criar conteúdo. Olha que interessante, você não precisa criar conteúdo. Documente o seu dia. Então, gente, é bem isso. Você tá ali, apareceu um caso legal, vai postando, vai tentando falar. Não, não gosto de colocar meu rosto ali. Tudo bem, mostra alguma coisa, mostra aparelho. Muitos pacientes são tranquilaços da gente conseguir mostrar ao paciente também. Façam isso, sabe? Obviamente, com autorização, né? Eu peço para o paciente assinar. No meu contrato já tem, falando sobre mídia social, sabe? E aí você vai criando o quê? A sua marca. A sua marca precisa estar ali, ela precisa estar sendo apresentada dentro da sua cidade, tá? E depois de um tempo, eu percebi que começou, assim, pelo Instagram, não começou a vir tantos pacientes, sabe? Então eu tinha, assim, boas indicações e tenho até hoje, mas aquilo que aconteceu em 2018, que era o paciente me achar no Instagram, me procurar, porque eu não fazia tráfego pago nem nada, eu de vez em quando eu rodava assim, R$ 50, sabe, no botão impulsionar. É, ah, tipo, acabou, não acontecia mais, sabe? E aí eu falei, poxa, começou a aparecer muitos perfis profissionais. Hoje, quem não tem um perfil profissional, tá todo mundo ali, tem que estar mesmo. E aí, gente, vem a primeira chavinha aí que vocês vão virar e eu vou pedir para vocês pensarem aí na rotina de vocês, tá? Ou melhor, na cidade de vocês. Pesquisem quem na cidade de vocês aí, ortodontista, focou o marketing do Instagram no público infantil, tá? Focado mesmo. Tipo quando vocês entram no meu Instagram e vocês veem criança pra caramba. Vocês não veem criança pra caramba? É expansão o tempo todo. Gente, eu faço muito tratamento com alinhador aqui em adulto, muito. E os pacientes, muitos pacientes me perguntam, mas você atende adulto também? Porque de tanto que a minha propaganda tá certinha agora, porque eu quero esse público infantil, tá? E focar a captação no público infantil é ali, ó, uma sacada para agora que não tem muitos. Então, eu quero que vocês pesquisem aí na cidade de vocês se existe ou não muitos perfis focando no público infantil, tá? Bom, aqui em Londrina não tem. Então, eu falei, poxa, em algum momento ali eu tava me diferenciando, agora deu uma parada, tem muito perfil, era só Invisalign, 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 Invisalign. Eu entro, tem todo mundo tá falando Invisalign, o que que eu vou falar agora? E eu já atendia muita criança, falei, eu vou focar no público infantil. Isso foi antes do curso existir, tá? E aí eu comecei a falar muito de criança, falar de tratamento ortopédico, e aí muda a referência. Vocês entendem? Então, por que que talvez aquele tem perfis assim que eu olho que não vai? E tenho colegas que falam isso, Marília, o meu perfil não vai e tal, daí você entra no perfil e assim, a pessoa faz botox, porque hoje é muito normal, né? Eu acho super legal o ortodontista trabalhar com harmonização dela, o ortodontista é ortodontista e harmonizador. Mas no Instagram dele, não existe uma lógica. Então, quando o paciente entra, quando o dentista entra, ele entende. Mas se o paciente entrar, ele não entende muito bem se você coloca aparelho, se você faz botox, se você faz as duas coisas, o que que você faz de melhor. Fica um pouquinho vago. A melhor coisa a se fazer na internet é nichar o seu público, tá? Quando a gente até vai falar de
cursos. Vocês não veem que cada professor tem um curso específico? Isso também é nichar. Então a gente precisa fazer isso dentro do consultório também. Ah, mas eu só vou atender o público infantil? Obviamente que não. O público infantil vai ser o seu foco trabalhado no marketing, tá? Mas, obviamente, quando ele levar ali a criança, ele vai, ah, doutora, mas você faz no adulto também? Faço no adulto também. Vocês vão ver que começa a fluir o negócio muito bem, ok? Então, pensem nisso, no foco da captação. Essa mensagem eu recebi de uma mãe, a mãe da Isa, e é uma mensagem assim que me chamou muita atenção para aquele momento, tá? Porque ela veio até mim, trouxe, né, a Isa, eu fiz uma avaliação, a gente conversou e eu faço uma consulta assim, trabalhando muito essa parte da criança participar também. E aí ela levou a Isa para fazer a consulta, né, no dia, ó, 5/8/2021. Passei para ela fazer a documentação para dar início e ela não retornou. E aí, gente, olha que fofinha. Ela juntou o dinheiro da entrada para conseguir tratar comigo. Então, lembra o que a gente falou ontem? Eu falei muito disso ontem, que é quando o pai, ele sente confiança em você, a criança sente confiança, o pai percebe que o filho dele está sendo bem cuidado, que o filho dele vai ter o melhor tratamento, ele faz isso, gente. Ele quer o melhor para o filho dele. E essa mensagem me chamou muita atenção, sabe? E aí, pessoal, isso assim, toda vez que acontece alguma coisa que me chama atenção, a minha cabeça não para, né? Eu fico pensando, cara, que legal isso, né? O que que aconteceu aqui? Porque depois a gente vai falar sobre ganhar dinheiro, mas às vezes eu fazia muito isso no início, era tipo assim, poxa, eu tô com pouco paciente, vou cobrar menos. Poxa, o paciente me apertou aqui, ele quer um descontão, tal, tal. Fazia. Porque nesse mês não foi tão legal. E essa mensagem me trouxe um insight que, tipo assim, cara, essa pessoa valorizou o meu trabalho e é esse tipo de paciente que eu quero aqui. Esse tipo de paciente que combina comigo, tá? Então, depois desse dia aqui, claro, né? Eu negocio com o meu paciente tudo, mas é de uma forma diferente. Eu não baixo muito preço, eu abaixo o valor assim quando, por exemplo, eu vou te pagar à vista. Quanto que você me dá? Eu faço tipo 5%. Eu tenho um limite ali que antes eu fazia meio de cabeça, sabe? Porque realmente é muito legal ter pacientes que confiam no seu trabalho e que querem tratar com você, sabe? Eles são muito fiéis, é muito legal. E aí, o que eu vejo, assim, de pergunta é que se já deveria fazer o tráfego pago, se isso ajuda na captação de pacientes realmente, se isso vai mudar o seu consultório. E não, gente, não é uma mágica, sabe? Obviamente, o tráfego pago, ele pode ajudar vocês, e ajuda muito, só que você tem que estar bem posicionado. Não adianta ter uma conta mais ou menos, você aparece ali de vez em quando, você não alimenta, é, ou melhor, contas novas, poucos posts, e aí você faz um tráfego pago esse mês, contrata uma empresa, é caro, aí você coloca um dinheirão ali e não vem paciente, aí você fala, poxa, o negócio não funciona. E não é bem assim que acontece, sabe? Existe aí, na verdade, um grande erro de você pensar dessa forma. E o tráfego pago pode sim te ajudar, só que, gente, ele tem que ser feito de forma contínua, tá? Hoje eu não trabalho mais. Não vou falar mais. Eu não tenho trabalhado com tráfego pago, porque o meu consultório ele tem fluído de maneira orgânica no sentido de indicações, que a gente vai conversar também. Mas teve um momento que eu trabalhei com o tráfego pago, entendendo que isso é a construção de uma marca. Eu tô ali, ó, aparecendo para o meu paciente. Não necessariamente ele vai vir esse mês, entendeu? Mas ele vai lembrar. Você tá ali, ó, você tá ali batendo toda hora, toda hora. Na hora que ele achar que precisa, poxa, às vezes ele não levou a criança esse ano. Nossa, ano que vem, não levei, preciso levar. Quem que tem ali? Você ainda, você ainda, você ainda. Então é algo contínuo.
Não é algo milagroso, ele pode ser usado sim a seu favor, mas você precisa estar ali com essa mentalidade de que você está construindo uma marca. Não que você vai fazer uma campanha como se fosse uma panfletagem, vai encher de paciente ali, tá? Porque senão você sempre vai ficar frustrado, porque não é sempre assim que acontece. E às vezes você até pode ter um monte de paciente, nossa, fez um tráfego pago, encheu ali de avaliação, aí você vê, não é o tipo de paciente para você, entendem? Então a gente consegue utilizar. Mas eu quero que vocês entendam a responsabilidade dentro da construção da marca, ok? Para a gente iniciar ali realmente um perfil bem legal, focado, e depois sim vocês conseguirem entrar com uma nova equipe, gastar um dinheirinho ali para dar um up no negócio, tá bom? E, gente, no final, o que vai valer é isso aqui, ó, autenticidade ali no Instagram. Não adianta também trabalhar de uma forma que você não é. E isso fica muito claro para mim, sabe? Hoje eu estava falando aqui com a minha equipe, eu falei, gente, eu amo fazer os meus slides porque é muito de mim aqui, entendem? Então, eu gosto de fazer as postagens porque sou eu ali. Mas principalmente, você não precisa fazer, post do feed, o feed tem que estar bonitinho ali, vai criando a marca, vai colocando. Agência, né? Muito bom, pode usar. Porém, com quem que a criança, né? Ou melhor, você está fazendo para o pai, porque a criança não está no Instagram. Com quem que o pai está se conectando? Com você. Então, se você conseguir ser você mesmo e falar no Instagram, é melhor ainda. Se você tem dois profissionais, um você conhece, outro você não conhece, a tendência de você fechar com o que você conhece é muito maior. E isso faz parte, quando você for fechar esse tratamento. Vocês entendem? Porque a venda já foi feita. O que você vai fazer ali é a negociação. Ele já te conheceu, ele foi até você, olhou seu Instagram. Nossa, ela é legal. Chegou no consultório, você é daquele jeito mesmo, que é importante, né? Não adianta você ser, um palhaço no Instagram e sério na hora. Ou ao contrário, sério no Instagram e chega lá, tipo, dá uma assustada no paciente, né? Porque os pacientes pesquisam por ali. Então, pessoal. Isso é o mais fácil de fazer. A gente não precisa estar copiando ninguém, a gente não precisa estar se inspirando em ninguém, a gente pode até se inspirar, mas é só você falar da sua forma, do jeito que você conversaria com o seu paciente ali dentro do consultório, porque é isso que vai conquistá-los, sabe? E aí no processo de fechamento do caso, fica muito mais simples de se trabalhar, tá bom? Bom, depois disso, gente, obviamente a gente tem que prestar um bom atendimento, tá? E aí, como que é feito ali dentro do meu consultório? O paciente, ele vem até mim, ele agenda a avaliação, eu cobro a avaliação e precisa cobrar nos casos de ortodontia infantil? Não tem jeito, porque daí vocês vão ver que a gente faz uma anamnese diferente, coloca o questionário pediátrico do sono, geralmente eu deixo 1 hora para atender esses pacientes, nem sempre leva, depende muito da minha comunicação com os pais, como que é o pai, como que é a criança, para a gente entender tudo, tá? E aí, pessoal, não tem como não cobrar essa consulta, tá? Porque ali a gente já vai passar muitas informações. Então, eu cobro, não é um valor alto aqui, falo para vocês tranquilamente, ali dentro da plataforma também sempre falo sobre os valores que eu trabalho. Eu cobro R$ 150 aqui em Londrina para fazer a consulta. Eu não chamo de avaliação, eu chamo de primeira consulta, tá? E está incluso o retorno, que é depois que fizer a documentação. E aí, eu vou apresentar aos pais o plano de tratamento, como vocês já viram ontem, bem daquele jeitinho, tá? E aí, gente, é muito fácil agradar a criança, então eu sempre tenho ali uma escovinha divertida, eu tenho chocolate. Quando eu viajo e vejo umas balinhas diferentes, tipo, eu fui pra Liberdade, daí eu achei essa balinha da Hello Kitty, eu trouxe a balinha da Hello Kitty pra eles. Amaram, amaram, sabe? Lindt sempre tem. Eu compro essas bolinhas aqui, cada mês eu pego de uma cor, sabe? E daí de vez em quando eu coloco umas balas no meio ali para dar uma diferenciada. Olha isso aqui que bonitinho, pessoal. É um jacarezinho, tem na Shopee para comprar. Coisas simples, mas que agradam a criança. Isso é muito importante. Você demonstrar o cuidado que você está colocando ali dentro do seu consultório e do seu atendimento, tá? Outra coisa que eu acho que me ajuda demais ali é que daí eu converso com os pais, peço a documentação, explico o que é a documentação, né?
E a minha documentação hoje é totalmente pelo fluxo digital. Então, se você tiver a possibilidade de trabalhar com essa documentação no digital, trabalhem, é muito legal, tá? Eu acho que encanta muito os pais. Outra coisa, quando a gente fala de fluxo digital, a gente não está falando só de documentação, e sim de um contexto todo. Então, por exemplo, eu dou essa opção de fazer uma consulta online pelo Zoom, essa segunda, onde eu vou passar aquele planejamento, a criança não precisa estar. E eu explico isso para os pais. Gente, a segunda consulta é a apresentação de planejamento. A criança pode ou não estar com você e pode ser online ou não, tá? O legal é que aqui em Londrina funciona muito bem a questão da consulta online. E aí, gente, a maior parte dos pais aqui em Londrina, e eu acho que isso depende muito de cada cidade, preferem fazer a consulta online. Por que que é bom? Porque é um diferencial, muitos dentistas, ortodontistas não fazem aqui, então eles acham super legal, falam, poxa, que legal essa opção, tá? E a segunda coisa é que, como é online, é muito mais rápido. Então, geralmente, eu apresento assim o caso e fecho o caso em 20 minutos. Porque esse caso já está fechado, a gente só vai fazer a negociação dele, a apresentação, tá? Então, tentem fazer por aí, porque realmente vale a pena ter outras opções. Mesmo que o pai não queira ir lá, tá tudo bem. Mas ter essas opções ali fica muito interessante para todo mundo, tá bom? Depois disso, chega a documentação para mim. Olha que belezinha, esse caso está na plataforma de ectopia. E eu peço da clínica radiológica, eu não peço mais a moldagem, tá bom? Aí faz toda a documentação. Eu não peço para fazer mais moldagem, então é pelo fluxo digital. E quando eu falo isso para os pais, é um alívio. Eu falo, sabe aquela massinha que fazia antigamente? Então, essa massinha não vai ter mais. Vai ser somente um scanner, que é muito legal. Vai ver no computador o dente, vai conseguir enxergar todos os problemas. E é incrível, né? É assim um momento, pelo menos ali na radiologia é a Itero. Então, mostra naquela telona, eles são super legais para fazer a documentação com a criança, a sala é toda bonitinha, sabe? Então, é um momento que a criança se diverte. E tudo isso vai deixando o atendimento muito mais leve, né? Pessoal, a ortodontia digital também é pedir outros exames. Eu falo que às vezes a gente pensa que o digital é só alinhador, 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 mas tem a tomografia, né? Então, assim, quando necessário, por exemplo, nesse caso aqui, eu pedi porque tinha um supranumerário, um mesiodens, e aí não tem jeito. Ah, mas não tem condição. Não tem jeito, gente. Tem que trabalhar com tomografia quando necessário, sim. E aqui a gente pediu a tomografia, já adiantei, né? Porque sabia que o cirurgião ia pedir, e encaminhei para fazer essa cirurgia em âmbito hospitalar, porque era uma criança pequena, tinha um mesiodens ali, e aí a cirurgia bucomaxilo que fez para mim, fez a extração desse supranumerário, tá? Enfim, quando eu tinha o Aitero, eu achava super legal ali, porque as crianças se divertem e quem tem, hoje eu não tô mais com o Aitero ali no consultório, mas quem tem, eu falo assim, quando vocês forem escanear, escaneiem para a criança, sabe? Vão fazendo para a criança. Eu sei que as nossas costas dói, mas daí você vai escaneando e vai mostrando ali para a criança na tela, porque é muito encantador mesmo essas imagens. E tem uma cena assim que me marcou, não foi da Duda e do João, mas foi de um paciente, a mãe levou os dois. E aí o mais velho que ia tratar e o mais novinho devia ter uns 5 anos, assim. E ele ficou sentadinho olhando. E aí eu fiz o escaneamento e fui mostrando pro Felipe. Felipe, olha aqui, fui falando, e mostrando para ele. No final, quando eu terminei, o mais novo, de 5 anos, fez assim, bateu palma. Ê, tia, que legal, bela apresentação, tá? O mais novo de 5 anos, que eu nem tava vendo se ele tava prestando atenção ou não. E essa cena me marcou muito, porque eu achei muito fofo. E aí, cara, é tão gostoso trabalhar com as crianças por conta disso, né? Eles deixam o ambiente muito mais leve para nós, sabe? Enfim, fiz o escaneamento, o que que eu faço? Encaminho para o laboratório, gente. Então, eu encaminhou para a Kika, trabalho com o laboratório do Wagner. O Wagner é de São Paulo. E
E lá no laboratório dele, os alunos têm desconto, tá? Se vocês forem meus alunos ou alunos do No Encontro, ele dá um precinho especial ali para nós. E eu acho sensacional tudo isso aqui. Você simplesmente pegar o STL e mandar e pedir o aparelho que você quer e receber em casa, tá? Eu acho maravilhoso, eu acho que facilita a nossa vida, viu? E aí, lá na plataforma tem, tá? Tanto para mandar para Kika, tudo detalhadinho para vocês, quanto para mandar para o Wagner também. E aí, ó, chega o aparelho para nós, maravilhoso. Eu não tenho problemas de adaptação, pessoal. Outra coisa que os pais ficam muito felizes é que eu não coloco separador na maioria dos casos. Marília, então você encaminha para fazer a documentação sem separador? Sim. E você usa aquele STL direto para o laboratório? Sim, também. E aí, quando o aparelho chega, eu peço para os pais virem com a criança para nossa primeira consulta e falo o seguinte: iremos tentar colocar o aparelho. A gente vai provar ele. Se ele estiver muito apertado, a tia vai colocar um elastiquinho ali, que seria o separador. Agora, se você morder e for tudo tranquilo, você já sai com o aparelho instalado na boca, tá? Pessoal, só façam. Só façam. A minha taxa de crianças saindo com o aparelho na primeira consulta, nossa, aumentou demais, porque a maior parte das crianças vão sem medo, tem espaço, morde, a banda desce, fica bonitinho, elas saem de lá com o aparelho instalado, tá? Quando que eu coloco o separador? Obviamente, contatos muito pesados. Quando eu coloco a banda, a criança morde, eu vejo que tá. A criança fala, ai, daí não quero, não quero, não quero que a criança passe desconfortos ali. Ou melhor, né? Desconforto é difícil a gente falar, porque eu acho que desconforto vai ter, mas eu não quero que ela tenha medo, eu não quero que ela sinta dor, eu quero que seja tranquilo, sabe? Então, pessoal, eu não coloco na maioria dos casos esse separador, realmente só quando é necessário mesmo. E aí, vamos pensar em dinheiro, então. Porque assim, ó, lembram que eu faço a consulta online também. Então, vamos pensar no convencional. Primeira consulta, o paciente chegou, pediu a documentação. Segunda consulta, para apresentar o planejamento, tá? Vamos considerar que ali naquele momento o pai fechou e já levou a criança e eu já coloquei o separador para fazer a moldagem. Estou pensando no convencional. Volta na outra semana para moldar, mais uma consulta. 3. Manda para o laboratório. Quarta consulta para colocar o separador, né? Que geralmente a gente faz isso. E mais quinta consulta para instalar. 5. Olha dessa forma que eu apresentei para vocês. Primeira consulta, segunda online. Não vou colocar como presença, então, porque se o paciente estiver lá, a gente está gastando dinheiro, né? Então, primeira consulta. Segunda foi online, mandei direto para o laboratório, criança voltou, consegui instalar o aparelho na primeira consulta. 2. De 5, a gente vai para 2 consultas. Vocês acham que isso não rende para nós? Ao invés de atender 5, a gente atendeu 2 vezes, né? Então, esses detalhes no dia a dia fazem a diferença, tá? Tanto na sua agenda, quanto na sua diferenciação na sua cidade e, claro, também nessa parte financeira. Se você está cobrando o mesmo preço e atendendo muito menos, você está tendo mais lucro, tá certo? Então, pensem nisso. Eu também pego aí esse modelinho digital, né, impresso 3D e dou para a criança. Olha a Mari, gente, a Mari é do caso de ontem, de classe 3. Olha como ela mudou, como o sorriso mudou também, corredor bucal, tudo. É legal de ver essas fotos, né? E aí a criança leva para casa, que a criança gosta. Então, mais um presente ali, né? Além de chocolate, escova e tudo que eu posso. Compro de vez em quando negocinho da Shein, tipo assim, bichinhos, tem um nome, assim, uns bichinhos de apertar, sabe? Aí eu sigo várias alunas também. Daí, às vezes, eu vejo que algum aluno comprou alguma coisa. Da onde que é? Sempre é da Shein. Eles me passam o link e a gente vai conversando, viu? É,
ali para os alunos do Horta Infantil, eu fiz um Close Friends, e daí eu deixo nos destaques os Close Friends e coloco essas diquinhas do dia a dia ali, tá bom? Então vocês vão ter acesso também. Bom, fotografia também é muito importante e entra nesse negócio do digital, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que se vocês puderem investir em uma câmera, em um estúdio, faz a diferença. Em que momento? Nesse momento de apresentar para os pais acham super legal você fazer as fotos. E ó, pessoal, eu sou esforçada, viu? Porque eu tava lá no consultório simples, comprei a câmera, fui comprando as coisas de pouquinho, sabe? Mas comprando do melhor, sabe? E quando eu passei para o meu consultório aqui, que eu tenho hoje, eu já tinha um estúdio, eu já tinha câmera, eu já tinha fotovalo, porque eu fui comprando aos poucos, sabe? Não deixei investimento assim de uma vez só. E a câmera foi assim, realmente um divisor de águas aqui para mim, porque eu comecei a fotografar os casos, e quando você fotografa, você quer os casos cada vez mais bonitos. Então você enxerga umas coisinhas que você não enxergava antes, daí você fica, pô, próxima vez eu vou melhorar ainda mais, sabe? Você se cobra mais, que é bom para nós também, né? E aí, pessoal, a gente usa como antes e depois para os pais. Olha que legal mostrar tudo que está acontecendo aqui para os pais. Esse caso dessa moça da Natália, ela tinha. Natália? Eu tratei ela faz um tempinho já. Ela tinha também um mesiodens. Ela foi para cirurgia primeiro, depois expansão. Tem um casinho dela completo na plataforma. E aí eu também utilizo essas fotos no final para fazer uma apresentação que é muito simples de ser feita. Eu deixo para vocês tudo os modelinhos ali, que é para vocês mandarem para os pais como PDF com um link de ação, sabe? Então vocês entendem que aqui também a gente está falando de marketing interno e captação, porque, gente, esses dias eu caí num grupo de condomínio aqui da região. Então, do nada, assim, comecei a receber várias mensagens de avaliação para criança. Falei, que estranho, não fiz nenhum tráfego pago nem nada, né? Aconteceu alguma coisa. E aí, a primeira criança que eu recebi, eu perguntei por onde que foi indicado, eu pergunto na consulta, e aí a mãe falou, ai, fulano colocou seu nome, seu telefone ali, indicação no grupo do condomínio. Eu falei, meu Deus, eu preciso mandar uma caixa de chocolate pra essa pessoa, maravilhosa, né? Isso é muito legal e é muito simples, né? Então, essas coisinhas vão fazendo a diferença no nosso dia a dia e tem tudo a ver com captação. Então, a captação não tá somente ali no Instagram. É um conjunto de coisas que fazem o nosso consultório andar, o nosso negócio andar, tá bom? E com paciência, né, gente? Não é assim de uma hora para outra, não, tá bom? E aí, claro, eu uso as fotografias ao meu favor, né, em todos os aspectos. E tudo isso vira portfólio no Instagram. Então, todas as minhas fotinhas estão lá. E isso foi a Rebeca uma vez que me falou, lá no comecinho, quando eu comecei o consultório, ela falou assim pra mim, e eu não tinha comprado o estúdio ainda, eu falei, putz, caro e tal. Daí ela falou assim pra mim, você acha que se um paciente entrar no meu Instagram, com as fotos que eu tenho, e entrar de um colega que faz pelo celular, ele vai em quem? Daí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, putz, verdade, né? Porque às vezes a gente não quer gastar com materiais assim, só que a gente não pensa o quanto que isso vai te trazer de retorno. Então, às vezes a gente segura um dinheiro que, na verdade, não tem que ser segurado. A gente precisa investir para esse dinheiro voltar para nós. E quando a gente fala em ortodontia, é assim mesmo, em todos os aspectos, né? Materiais, na nossa educação, em tudo. A gente precisa realmente investir, só que é um investimento que sempre dá retorno, o que eu acho muito legal, tá? E aí, gente, eu falo que é uma estratégia trabalhar com a criança, o próprio trabalho com a criança já é uma estratégia, porque você fecha um agora, primeira fase, depois a criança vem para a segunda fase. E eu percebi isso, acho que foi aqui mesmo, com a Alicia, porque eu tratei a Alicia na primeira fase, e daí na segunda fase a mãe me pediu o alinhador. E estava bem na época do boom do alinhador, ó, 2020. E eu tava naquela pira, tipo, preciso vender alinhador, preciso vender uma besteira isso, mas eu tive, foi uma fase, sabe? Acho que entram muito na nossa cabeça, enfim, vivendo e aprendendo, né? E aí, quando a mãe da Alicia veio pra mim, me pediu o Invisalign, olha, eu queria continuar o tratamento, só que eu queria que a Alicia tratasse com o Invisalign. Eu, poxa, a Alicia era
criança ainda, né? Ia pra corretiva, mas acho que ela tava com 11 ou 12 anos. Eu falei, nossa, eu nunca instalei. Falei a verdade pra ela, nunca instalei nessa idade, não sei como seria. E ela me incentivou, ela, não, Alicia, ela usa óculos, ela usou bem o aparelho, porque ela usou PLA inferior, e eu coloquei uma PLA removível. E eu falei, é verdade. Coloquei, foi sucesso, tá? O caso da Alicia também tá na plataforma, foi tratado com Precision Wings, a gente fez avanço nela. A Dudu e o João, eu já coloquei ali, né? Mas para mostrar que vem muitos irmãozinhos. Então, trato o primeiro irmão, e aí depois eu trato o primeiro irmão de novo na corretiva, e daí já tô tratando o segundo irmão. Então, é muito legal o que acontece quando a gente trabalha com crianças, porque a gente tem um double aí, né? Ou vem um irmão. Gente, ó, se vem um irmão, você trata ainda o irmão na primeira e na segunda fase de novo. Vocês entendem que é muito. Gente, é muito bom tratar criança. É muito bom, tá? Eu adoro. Eu adoro tratar criança. Eu tenho um carinho muito, assim, especial por elas, tá? Aqui as mocinhas, ó, no final do ano. Como eu dou Lindt o ano inteiro, no final do ano eu faço. Eu sempre compro o TED. Elas já sabem que elas vão ganhar o TED, que é o bichinho bonitinho lá da Lindt, que eles amam, né? Quem que não gosta de um chocolatinho? Hoje mesmo eu fui comprar lá para os pacientes, ó, tô com um aqui, gente, porque eu sou chocolatra também. Então, vocês entendem que também tem muito de mim ali no consultório? Eu acho que a gente não pode perder essa graça de gostar do nosso trabalho, sabe? Quando a gente gosta e tem muita gente ali, tem um sabor diferente a nossa profissão, né? E vamos para o que interessa, que eu acho que foi o que me fez, assim, começar a ganhar mais dinheiro com a ortopedia, que foi trabalhar com planos fechados de tratamento. Eu acho que é o melhor momento na ortopedia para a gente tratar, porque a gente sabe quando que vai acabar, né? E eu fiz isso muito com alinhadores no começo e tudo mais, foi legal, até depois de um tempo eu comecei a pensar, não é tão legal, porque se o paciente não usa, eu tenho um adulto aqui que não usa, quando que eu vou terminar? Poxa, gente, eu peguei paciente que eu fiquei 3, 4 anos tratando com alinhador, porque o paciente não usava, e aí eu fiz um fechado. Então, assim, é na raça, sabe? Então, quando eu comecei a pensar nas crianças, eu falei, cara, o tratamento da criança não vai passar de 12 meses, se passar vai para 16 meses, então é um tempo muito mais curto, né? Se chegar a 12, então eu vou fazer planos fechados de tratamento, tá? Então, geralmente, eu cobro um valor próximo hoje, né? Próximo a R$ 4.000, depende do aparelho e do tratamento que eu vou fazer. E, pessoal, daí eu dou as opções, né? Eu explico que vai estar, por exemplo, aqui nesse caso, vai estar um expansor diferencial mais o 4x2 e as consultas até a finalização, tempo estimado de 12 meses, e tudo isso por R$ 4.000. É 30% de entrada, que vai dar ali uns 1.200, vai cobrir o meu aparelho e vai cobrir todos os custos e eu já vou ter lucro, e o restante ele pode parcelar no boleto em até 10 vezes. Bom, por que que eu faço no boleto? Ah, vou falar do boleto daqui a pouquinho. Por que que eu deixo eles parcelar? Por que que eu sugiro o parcelamento, na verdade? Porque vocês vão começar a perceber que muitos casos eles vão te pagar até à vista. Então eu tenho um monte de casos assim, e eu tinha medo de oferecer plano fechado. Eu comecei a oferecer plano fechado e muita gente fala, ok, quanto que é à vista? Sabe? Então é muito legal. Eu, particularmente, sim, eu gosto mais de trabalhar com parcelamento, porque eu acho que daí me dá um fluxo de caixa do que pegar o dinheiro, mas também daí tem que ter controle, né? Você não vai gastar esse dinheiro, pelo amor de Deus. Mas você tá ali com o seu lucro garantido, tá? Eu iniciei essas cobranças com o plano fechado de uma forma muito amadora, digamos assim. Porque, por exemplo, assim, eu cobrava no aparelho ali, vou colocar, não cobrava caro não, tá? Bem no início, R$ 400 no aparelho e mais 180 a manutenção. Vamos lá, manutenção, né? Consulta. Ó, vou até fazer a conta aqui. 180 vezes 6. Vamos colocar, vou colocar 8. 180 vezes 8. 1.440 mais 400 que eu cobrava do aparelho, 1.840. Se eu fosse fazer uma expansão, gente, é muito pouco para tudo que a gente está fazendo por essa criança, tá?
E aí eu comecei assim, e aí eu comecei, nossa, tá rolando, e fui aumentando até chegar num valor que eu acho legal, que combina assim com o que eu quero para dentro do consultório, não é um valor abusivo, é um valor justo, sabe? E é um valor que me dá lucro e que me traz essa qualidade de agenda, né? Porque eu não preciso estar atendendo uma enorme quantidade de pacientes para ter lucro. Então mudou ali o meu jeito de atendimento, tá bom? E aí, gente, eu utilizo o sistema da Clinicorp, que eu acho muito bom, e eu consigo fazer os boletos por lá. Trabalhar com boleto também foi algo que mudou a rotina do meu consultório, porque é muito bom, tá? Os pacientes fecham e esses boletos, eu sei que vocês já vão me perguntar, se já não me perguntaram aqui no chat, já vou ver. Esses boletos são registrados, ou seja, se o paciente não te paga, você pode contestar esses boletos. É claro que eu faço também toda a parte de documento e tal, mas vocês entendem que quando eu instalei o aparelho, eu já estou no lucro? Eu não tenho prejuízo aqui, sabe? Não tem risco. Então, já aconteceu ano passado. Acho que eu tive uma paciente assim que eles sumiram, mas a entrada deu, tipo. E aí eu já tive o meu lucro, entendeu? Eu não tô no prejuízo. Então tá tudo bem que os outros boletos eu não recebi, vou fazer o quê, né? Tem coisas assim que não dá pra controlar. Não vou falar que eu tenho inadimplência zero, porque isso é praticamente impossível, né? Mas quando eu trabalhava com mensalidade ou consultas, o paciente não ia no mês, e aí eu ia fazer o quê? Eu buscar ele na casa, fazer ele pagar? Não tinha como. Então, quando eu passei para boleto, isso ficou muito mais controlado, tá? Até porque você sabe quando que vai entrar ali, eles entendem que se eu terminar em 6 meses o tratamento, em 7 meses, em 8 meses, eu vou remover o aparelho, se ele parcelou em 10, ele continua me pagando, entendem? Então é legal trabalhar porque realmente te dá essa flexibilidade também, tá bom? Bom, hoje mesmo eu postei repostei, né, um postzinho que eu vi no Instagram de um amigo meu falando de movimento. E aí, eu até coloquei, porque eu coloquei numa palestra que eu fui dar no Congresso de Ortodontia Infantil ano passado, essa frase, que é viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. E hoje, foi muita coincidência mesmo, assim, porque daí hoje eu vi esse post que falava só é possível evoluir em movimento. E eu tinha ouvido um podcast segunda-feira que falava isso, tipo, a vida se organiza em movimento. E é bem isso. E o movimento da ortodontia não para. Eu gosto dessa palavra movimento, porque movimento também é um movimento ortodôntico, né? E, gente, a gente precisa estar em constante movimento. E o movimento é a gente não parar de aprender, e não parar de se renovar e não parar de fazer transformações, o que linka muito com o nosso curso, tá bom? Então, vou perguntar aqui para vocês se vocês agora permitem, já respondo as outras perguntas. Permitem que eu coloque aqui sobre o horto infantil, tudo bem para vocês? Para a gente continuar esse movimento, tá? E aí eu já respondo. Só coloquem aqui, sim, tô autorizada a continuar mais um pouquinho, que eu tô quase em cima da hora aqui. Ok, brigadinha. Aí, eu gosto quando vocês falam. Vamos lá então, gente. Eu tô abrindo a sexta turma do Horto Infantil. A gente sempre faz esses eventos para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, conhecer um pouquinho da minha didática, um pouquinho dos alunos, tá? E a intenção realmente é mostrar o dia a dia ali, tudo que eu faço dentro do meu consultório, tudo que eu já fiz até hoje, pensando muito nessa parte de rentabilidade também, de organização, tá bom? E aí, quando eu falo de pilares, eu achei muito legal aqui, nem fui eu que fiz esse aqui, foi a minha equipe, e eu achei muito legal porque eles pegaram os depoimentos linkados com os pilares que eu falo, gente, para os alunos, e eu achei maravilhoso, tá? Porque eu acho que às vezes a gente tem um e não tem outro, e a gente precisa ter os três. Então, o pilar de comunicação, a gente precisa se comunicar bem para realmente ter segurança ao falar para os pais. A técnica, então a gente precisa conseguir planejar um caso, a gente precisa passar esse tratamento com muita segurança, e isso a gente só vai conseguir fazer se a gente tiver a técnica é, bem elucidada na nossa cabeça,
tá? Tratando o planejamento, o diagnóstico de uma forma correta, certo? E claro, aí a gente conseguir também melhorar nesse pilar de estratégias de negócio, fechar mais tratamento, aprender a cobrar fechado, é, melhorar, assim, realmente na questão de qualidade de agenda, tá bom? E como que funciona a minha plataforma. Eu vou só sair aqui para colocar um vídeo para vocês. Você vai ter mais pacientes, sim, e mais rentabilidade no seu consultório. Oi, pessoal, vamos para o que interessa, que vocês amam e eu também, que são os casos clínicos. E eu vou trazer aqui para vocês mostrando as minhas opções de tratamento, tá? E aí iniciamos o tratamento. Ele tem coroas curtas e além disso, reparem no dente 16. Esse foi um caso que eu precisei bandar aqui. Ficou massa demais esse vídeo, né? O Sheik chegou a dar um pulo aqui com a música. Deixa eu voltar aqui para onde eu tava. Tô nos slides de novo, né, gente? Bom, o que que vocês vão ter ali além de todas essas aulas, mais de 80 aulas disponíveis? Não se assustem com esse número, porque como eu já falei para vocês, são aulas tem aulas muito que eu dividi, sabe, para não ficar maçante, para funcionar como se fosse assim um uma plataforma de pesquisa. Ah, eu vou instalar um Bionator, deixa eu entrar ali, instalação de Bionator. Ah, eu quero ver instalando Hirax, já tem nichado de novo, tá? Por isso que tem bastante aula, tá bom? Todos os materiais de apoio, então coloco muito artigos, resumos, e-books, guias, tudo, tá certo? E aí, gente, aqui tem mais pessoal falando. Ah, do módulo de expansão. E a gente coloca porque, tipo, o módulo de expansão tá muito bom. E poderia, a gente até teve uma vez que ofertou a parte, assim, porque ele é muito bom mesmo, tá? Então, o módulo tá ali. E vocês vão perceber, quando vocês se tornarem alunos, que de vez em quando a gente vai aplicar algumas pesquisas, tá? E é muito importante que vocês respondam as pesquisas para a gente ter uma ideia, porque muitas das pessoas compram o curso e não assistem, o que é uma tristeza, mas acontece. Eu mesmo já comprei curso e não assisti. E eu fico muito feliz e agradecida porque a gente tem, assim, um alto comparecimento, digamos assim, no online e o pessoal consegue realmente acompanhar. Talvez por serem aulas curtas, né? E por ser mais leve, não sei. Mas eu fico muito feliz que a maioria assiste o curso mesmo. Não é aquele curso assim que você compra e não consegue assistir, que tipo, putz, vou ter que arrumar um horário, vou ter que. Não é. E é isso que a gente fica muito feliz. Então, respondam as pesquisas quando a gente mandar, porque é muito importante, tá? Aqui são os módulos que a gente tem hoje, todos eles, tá? Dentro de cada módulo, cada módulo tem uma quantidade de aulas, depende muito de cada assunto. Acho que o módulo de expansão rápida da maxila seria o maior, né? Que eu sou puxa-saco da expansão, tá bom? Mas eu gosto muito do módulo de comunicação e planejamento também. Acho que ele é meu xodózinho depois da expansão, tá?
A gente sempre. Ah, esqueci de falar no começo. Ainda bem que vocês estão aqui ainda comigo. No final eu vou. Tem coisinhas diferentes para quem ficar até o final. Então, aguenta aí que eu tô terminando. Gente, vai ter bônus, obviamente. A gente sempre coloca os bônus. Então, tem o bônus de marketing aqui, tá? E aí, além disso, vai ter uma palestra de captação, que daí eu vou dar para vocês também, junto com a outra turma, que é mais completo. E eu pretendo trazer um convidado para falar junto comigo sobre captação, daí de marketing mesmo, tá? É, tem o bônus de síndrome da apneia obstrutiva do sono, então eu em 2021 fiz um curso nessa área, aprendi um pouquinho mais, e poderia ser um curso à parte também, mas está lá na plataforma Aula de Apneia Obstrutiva do Sono, que é muito legal. Eu recomendo estudarem sobre isso. Estudei no adulto também, tá? Mas na criança é onde a gente consegue atuar melhor com o tratamento mesmo. Bruxismo, tem também uma aulinha com a Maria Gisete lá, que é uma profissional especialista nisso, tá? Modelos de contrato, essa parte de artigos, né? Mas tudo que eu faço eu coloco lá. Então eu deixei para vocês o modelo do meu contrato que eu fiz junto com o advogado e que tá bem certinho que vocês podem utilizar, né? Só trocar ali os nomes e tudo mais, ou adaptar a clínica de vocês, escrevendo as coisas que vocês querem. De vez em quando, dependendo do paciente, eu dou uma mudadinha ali. Eu mesmo dou uma digitada, aumento alguma cláusula, sabe? A gente tem que ter esse tato também. E eu faço tudo no digital, tá bom? Mas lá tá tudo explicado. Bom, o modelo de apresentação também. O pessoal usa bastante, eu gosto porque ela é muito objetiva, então eu deixo tanto para Keynote quanto para PowerPoint. Façam, gente, faz muita diferença. Você nem precisa, se você não for fazer o curso, não tiver o meu modelo, faça o de vocês, porque faz muita diferença. Vocês já pegaram aqui tudo, tá? Então isso vocês podem aplicar. Então, se a gente fosse colocar tudo isso na ponta do lápis, gente, eu adoro isso, né? O que é um valor, porque é muito difícil a gente precificar o conhecimento, né? Mas poderia muito bem custar próximo a 5.000 reais por tudo que tem ali dentro, tudo que a gente tem oferecendo. É um cursão mesmo. Eu tenho muito orgulho, porque realmente é um curso. Posso falar palavrão ou tem criança ouvindo? Que horas são? Não, ainda é 9, então não posso ainda, tá? Mas é um curso daqueles. E o investimento, gente, hoje é de 2.000 reais, tá? Ou você pode fazer 12 vezes de 199,61, ok? Eu garanto para vocês que isso aqui vai ser, não vou falar, não é devolvido, mas o retorno é muito maior. É isso que os alunos falam, que eu deixo muito feliz, ok? E aí, o jeito que vocês vão pagar, ó, tem vários jeitos, é só vocês entrarem na plataforma da Hotmart, porque lá tem realmente diversas formas para facilitar aí vocês adquirirem, tá? E aí, que vem um bônus, né? Obviamente, todo mundo que fica comigo até o final ganha um presente. E por muito tempo a gente deu alguns brindes e eu falei, quer saber? Eu sou capricorniano, o que eu gosto mesmo é de desconto. Eu. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço no consultório. Eu tô trazendo as coisas que eu gosto, a minha cara aqui. Então, nós iremos dar um cupom para vocês que ficaram até o final, tá? Coloquem aí, anotem. O código do cupom chama ao vivo, certo? E as vendas não abrem hoje. As vendas vão abrir na segunda-feira e esse cupom vai funcionar até às 10 da manhã da segunda-feira com o cupom, tá bom? E aí vocês vão ter o descontinho. E ali na própria plataforma da Hotmart vai ter para vocês colocarem o cupom de desconto. Pessoal, é muito importante que vocês vejam que vocês estão na plataforma da Hotmart, tá? É essa imagem que vocês terão ali. E ali você vai ter o local para aplicar o cupom, somente até 10 da manhã, tá bom? Depois disso, a plataforma já até acaba tirando essa opção, ok? As vagas vão abrir, então, na segunda-feira, dia 10 de junho, às 8 da manhã, tá? E a gente vai abrir um pouco antes no VIP, se você já quiser garantir.
Então é só acessar o QR Code e entrar nesse grupo VIP, porque ali a gente coloca antes para vocês se inscreverem e já aplicarem o desconto, ok? Algo importante, gente, cuidado com números. A minha equipe entra sim em contato com vocês, mas por favor, vejam se o número que entrou em contato com vocês também é administrador do nosso grupo, porque o administrador do nosso grupo que entra em contato, a gente tem vários administradores e esses números que vão entrar em contato com vocês, tá bom? Só para a gente não ter problemas aí. Qualquer dúvida, me chame, ok? Pessoal, se vocês quiserem testar o curso, não sei, tô em dúvida, não tem problema também. Vocês vão ver o quanto que é legal, tá? Então não tem risco. Vocês podem comprar o curso, olhar o curso, escutar as aulas e durante 7 dias, se você desistir da compra, o reembolso é de 100%, sem burocracia, tá? Sem descontos, é só você pedir seu dinheiro de volta que a gente devolve ali pela plataforma mesmo, ok? E aí, para finalizar, eu vou deixar vocês com um vídeo de quem faz parte. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas perguntas. Vocês perguntaram sobre falar em vender, aparece o Fernando, verdade. Gente, eu entrei no negócio do vatapá dele lá, do Instagram dele, viu? Esse ano vai. Qual a diferença do Horta Infantil para o No Encontro? O Horta Infantil é um curso completo onde eu falo sobre tratamentos em crianças, totalmente focado nisso. O No Encontro é o nosso grupo de estudos, tá? O No Encontro, no momento, está com as inscrições fechadas. A gente vai abrir no mês que vem. E aí, no Instagram, eu venho falando para vocês. Então, é bem diferente um do outro, tá certo? Pessoal, então deixa eu só deixar vocês aqui com. Eu vou sair agora, já vou me despedir de vocês. Pessoal, então eu vou deixar o vídeo final com vocês, para vocês ouvirem um pouquinho, porque não adianta só eu falar, né? Os meus alunos também, vocês também precisam ouvir de quem fez o curso. E a gente vai se falando pelo Insta, tá bom? Beijão a todos, obrigada por esses dias. Eu amei estar com vocês, espero que eu tenha agregado, tá bom? Beijão, bom descanso para todos. Felizmente, eu sempre tive aquela vertente da pediatria. Eu achei que eu ia sair fazendo odontopediatria. E aí, eu, ao mesmo tempo, tive na faculdade professores muito bons em ortodontia que me incentivavam muito. Só que eu me sentia que estava faltando o a mais, sabe? Eu queria saber fazer o básico bem feito. Eu sentia que eu pegava, abria a documentação, criava uma pasta para o paciente e no amadorismo, né? Ia mostrando e passando e explicando e tudo mais, mas eu ficava, daí precisa de tal aparelho. Pegava, abria às vezes talvez uma imagem da internet e mostrava, sabe? Não era, é literalmente aquela coisa pensada, sabe? O teu capricho, tudo que tu vai passar para o paciente, literalmente a comunicação, né? Correta para os pais, né? E aí, eu vou te falar que uma das coisas que mais me mexeu, assim, na parte do curso foi isso, foi da comunicação, de fazer a apresentação bonitinha, por exemplo, até de uma panorâmica. Poxa, falta espaço. Eu desenho, então, a setinha da onde que o dente precisa subir. Olha o tamanho do dente, olha o tamanho pequeno comparado com o espaço. E daí o pai diz, nossa, é verdade. Tipo, e é uma coisa tão fácil, meu Deus, eu faço em 1 segundo em casa, sabe? E é loucura, assim, é absurdo, questão de conversão, de entendimento, de nossa, que legal, eu nunca tinha prestado atenção nisso, obrigada por me mostrar, sabe? Tipo, parece que eu salvei o mundo e eu só mostrei o básico, sabe? Então, comunicação, eu diria que para mim, assim, foi a virada de chave, sabe? Eu fui fazer especialização de orto, mas eu não tinha coragem de trabalhar de cara como ortodontista. Eu tinha muito medo. E aí, trabalhando na prefeitura, fiquei 1 ano clinicando, então não fazia nada de orto. Na especialização, eu tratei 3 crianças. 2 eram meus sobrinhos, um foi ortodontia fixa, o outro foi pistas planas. Entendi. Mas que eu suei para ele usar, que ele não usava. No meu sobrinho, principalmente, que usava esse aparelhinho móvel, eu tinha muita ansiedade de ver o resultado. E eu não vi.
E aí eu falei, gente, o que eu tô fazendo? E quando a gente tem confiança no que a gente está fazendo, automaticamente os pais têm confiança na gente também. Então, hoje, para mim, quando eu pego o caso, eu consigo explicar claramente as ativações do aparelho, que eu mostro a foto do aparelho. Ele confia em mim. De uma pessoa traumatizada, eu virei a pessoa que quer focar em atendimento para crianças. Formei em 2003, então eu tô fazendo aí 20 anos de formada. Eu não queria saber de ortodontia. Mas quando eu abri o consultório, de cada 10 pacientes, 8 me perguntavam sobre aparelho. E um dia meu marido, ele disse assim, Rosana, tu já parou para pensar o nicho de pacientes que tu tá perdendo? Eu fui para especialização, eu tinha o consultório, eu tinha a prefeitura, eu tinha a minha casa, eu tinha o marido, eu tinha uma filha. Então aquilo mudou. Eu não conseguia me dedicar, eu gostaria dos estudos. E dali em diante eu segui fazendo cursos, né? Fiz algumas atualizações. E hoje, vou te confessar, amo muito mais a horta preventiva, até, né? Trabalhar com os pequenos. E essa parte eu devo a ti, porque foi te seguindo, né? Vendo os posts e as suas aulas depois no curso, desmistificando muita coisa. Através das aulas, iniciei os atendimentos e eu vejo resultados excelentes hoje. Eu hoje consigo, por exemplo, vender pacotes fechados na horta preventiva, que era algo inimaginável para mim antes. Ortodontia em adultos sempre foi muito tranquilo comigo, sabe? Só que quando falava de criança, gente, eu pensava, eu não quero traumatizar essa criança. Eu vejo que é muito da lei da atração, porque eu tinha esse pânico de atender criança, então eu sempre torcia que não vai aparecer uma criança pra mim, não vai aparecer uma criança pra mim. E aí começou a aparecer algumas crianças lá. E aí eu fui tendo que pegar, porque não tinha como falar não pra ela, sabe? Porque eu tinha medo de indicar um aparelho que não desse resultado. Então eu ficava tipo, eu vou indicar um tratamento pra uma criança, vou querer cobrar um valor ali que eu acho justo e não sei se eu vou ter um resultado, sabe? Desde que eu comecei o curso, um caso que eu tava enroscada, que vivia soltando, eu desenrosquei. E 2 casos que eu comecei. Então, assim, até para cobrar mais do caso. Porque, esse paciente, eu cobrei super barato dele, gente. Eu não tenho nem coragem de contar quanto que eu cobrei, porque foi tipo assim, malemar pagou o aparelho. Aí eu falei, não, eu preciso de algo que valorize o meu trabalho. Aí eu fui apresentar a primeira vez para a mãe, depois que eu assisti o curso, eu fui apresentar o caso para ela. E eu falei, vou colocar aqui um valor de R$ 2.500, porque já era muito além do que eu costumava cobrar. Tipo assim, vamos ver qual vai ser a resposta dela. Aí eu fui, apresentei para ela, deixei o mesmo esquema que você colocou lá, da porcentagem e do parcelamento. Falei, vamos seguir assim. Eu apresentei e ela falou, não, tudo bem. Daí a hora que eu terminei a aula, eu fiquei assim, Não é que deu certo. dá certo mesmo. Deu certo. Hoje eu acho que o plano fechado ele me dá uma segurança, principalmente de fluxo de caixa, tá? Porque eu sei que todo mês vai entrar aquele dinheiro ali. Na especialização eu tive muito pouco contato. Teoria também foi muito pouca. Depois que eu fiz a especialização, fui fazendo outros cursos, porque eu atendia mais adolescentes e adultos. Como não tinha muita segurança, também não tinha muito conhecimento, eu fiz, não, vou comprar o curso para me poder ver. Eu atendi os pais e estava perdendo aquele paciente, porque os pais acabam levando o filho e eu não gostava muito assim de atender criança e eu estava perdendo aqueles pacientes. Aí eu comecei aí todos os pais pediam, você atende criança? Você faz avaliação? Faça. Aí eu comecei a pegar todo mundo. No começo, você não atendia as crianças, Não então? Você encaminhava? Atendia muito, quase nada. Quase nada. Eu comecei mesmo depois do seu curso. Aí que eu comecei a dedicar mesmo a esse tipo de atendimento. Porque antes eu não dedicava tanto. Eu gostava mais dos adultos. Também saber lidar com a criança, né? Ter mais carinho, mais paciência. Então, às vezes eu ia atender o pai, levava a criança e eu já olhava para a criança com outro olhar. Já olhava o perfil, meu olho já ia lá na boquinha dele, já pedia, não, vem cá, deixa eu dar uma olhadinha na mordida dele. Aí eu comecei a dedicar mais a essas crianças depois do curso.